sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Perícia Federal. Aqui vocês já sabem, ciência e justiça estão sempre em evidência. E nesse episódio, quem divide comigo a apresentação é o presidente Marcos Camargo, que já esteve conosco aqui diversas vezes como convidado e hoje está aqui comigo, né, presidente? Exatamente, Gustavo. Obrigado aí por conduzir novamente aí o nosso podcast. Agradecer a professora Márcia Abraão por estar aqui conosco, ter aceito o nosso convite. A professora Márcia foi reitora da UNB, né? Tem um histórico muito importante aí de luta pela ciência, pelo desenvolvimento científico, é geóloga de formação, né? Vários peritos nossos hoje são da área de geologia, foram alunos da Márcia, então ela diretamente também tem ajudado a gente aqui na perícia criminal, então para a gente é um prazer grande tê-la conosco aqui, ter aceito o convite para falar um pouco sobre a geologia, sobre a ciência, sobre as universidades, o desenvolvimento científico no Brasil, as propostas aí para que a gente possa ter, né, esse crescimento científico aí para o Brasil que é tão importante. Então, obrigado, professora, por ter aceito o convite, é um prazer tê-la conosco aqui. Bom, Camargo, eu que agradeço e também Gustavo, uma honra estar aqui com vocês. Eu que tenho acompanhado o trabalho da perícia da Polícia Federal, principalmente. Tive o prazer de orientar, inclusive, o mestrado. A gente vai falar sobre isso ao longo do programa. E parabenizo vocês pelo trabalho que têm realizado à frente da associação. Joia. Márcia, você iniciou a sua trajetória ali na UNB ainda como estudante e construiu toda a sua história ali, sendo, inclusive, a primeira mulher a se tornar reitora da UNB. Eu queria que você, para começar, falasse um pouquinho aí sobre a sua trajetória. Eu ia falar um mini currículo, mas eu acho que ele é extenso. Pode ficar à vontade de falar um pouquinho sobre a sua trajetória para a gente. O extenso é o tempo, né, que eu estou nessa área. Então, eu me formei em 86, me formei na UNB num período difícil, que a gente tinha um reitor lá que a gente não gostava, porque ele tinha sido imposto. E fui para a Petrobras, geóloga da geofísica da Petrobras, voltei e fui trabalhar no Banco Central. Aí comecei minha trajetória mais acadêmica mesmo, fiz mestrado, doutorado. Eu tenho um filho do mestrado e uma filha do doutorado, eu brinco que tenho um filho de cada. E depois fui assumindo cargos administrativos eleitos, sempre eleita, fora as coordenações, né? E trabalhava com granitos, primeiro com estanho, que agora são os famosos granitos com terras raras, e depois com ouro. E nesse processo, sempre trabalhando com mineralogia também, foi aí que me aproximei da Polícia Federal, porque eu dei cursos sobre gemologia para os peritos, depois orientei. E aí fui galgando cargos, sempre misturando carreira acadêmica com administrativa, né? Até ser a primeira diretora do Instituto de Geociências. E depois coordenei a graduação da UNB em 2008, com a expansão para Gama, Ceilândia, e ampliação dos cursos também nos demais campi, Planaltina e Plano Piloto. E aí, em 2016, me tornei a primeira mulher reitora, né? Eleita, né, em primeiro turno. Depois, na pandemia, fui reeleita em 2020. E terminei meu mandato em 2024 e me aposentei da academia. Muito bom. E, professora, a gente vê, assim, agora falando da perícia aqui da minha área também, né, pericial, a gente viu que, bom, você já está envolvida na geologia há muito tempo, enfim, mas o que a gente percebeu na perícia foi como a geologia ganhou destaque, né, nesses últimos anos, né? A gente teve em 2018 um concurso em que nós tivemos um aporte grande de geólogos, né? E a gente viu uma mudança até em algumas ações da Polícia Federal muito mais focadas nessa questão ambiental, né? E como isso também trouxe um envolvimento muito grande dos geólogos, né? Muitos egressos da UNB. E aí entra toda essa discussão agora, né? Você falou também das terras raras, né? Como é que tem sido todo esse desenvolvimento assim, nessa área de terras raras, né? Que agora tem tido toda uma discussão aí em torno
dessa área de atuação, né, da importância desses minerais, né, e do próprio desenvolvimento da geologia, né, especificamente falando dessa área de conhecimento, como é que tem sido como é que vocês estão enxergando esse crescimento da geologia, né, do desenvolvimento científico nessa área, né? É interessante, você foi falando e eu me lembrei de um período na Polícia Federal, bem antes, eu não lembro exatamente a época, eu acho que por volta de 2003, 2004, não lembro, quando vários equipamentos foram comprados. Foi em 2003 que teve um projeto Promotec, que aí realmente começou um grande aporte financeiro na Polícia Federal, principalmente compra de equipamentos. Tivemos um concurso de grande porte. Tivemos um concurso grande em 2004 também. Isso, eu acho que ali foi um ponto de virada. Uhum. Porque na minha área, né, na área de geologia, nós tivemos vários equipamentos de alto nível, né, que permitiram fazer análises mais detalhadas. E aí, certamente, isso desenvolveu o trabalho da perícia e, como você falou, ainda teve um concurso que ampliou a quantidade de pessoal. E tem vindo, né, geólogos, pelo menos agora não tenho mais acompanhado os últimos alunos que têm entrado, mas os que eu conheço, mais antigos, né, de altíssimo nível. Então, eu acho que isso contribuiu muito, lógico, com outros profissionais, engenheiros, pessoal de TI, né, agrônomos e assim por diante. Eu acho que faz um grupo muito bom, e essa é uma coisa que eu acho interessante na perícia, que é a interdisciplinaridade. Vocês conseguem trabalhar com diferentes áreas e isso tem fortalecido a área de perícia. E a geologia entra nisso, né? Eu lembro, né, teve também trabalhos muito importantes, e eu sei que continuam tendo, né, nas áreas de garimpo, tanto de ouro como de diamante. Eu tive a oportunidade de orientar o Marcos Paulo na área de diamante de Roosevelt, e esse é um trabalho também muito importante. E nessas áreas também, da Amazônia e aqui em Goiás, nós temos os granitos, que é a minha área de trabalho, que são granitos. E aí os granitos que a gente chamava de estaníferos, porque eles são ricos em estanho, que a gente analisava terras raras para fins de entendimento do tipo de rocha. Hoje essas terras raras são a grande vitrine dos países, né? Quem detém as terras raras, disso, né? Porque elas são importantes para alta tecnologia, para armamentos, para transição energética e para carros elétricos e assim por diante. E aí vocês têm um trabalho fundamental também nisso, né? Não, eu não sou da área de geologia. Sim, eu sou só um curioso da geologia. Mas o pessoal diz que, embora sejam terras raras, não seriam necessariamente tão raras assim, né? Exatamente. Terras raras é porque a gente chamava um grupo de elementos químicos, elementos terras raras. E que agora são 17, né? Porque incluíram também o escândio e o ítrio. São mais 2 elementos químicos. E dessas terras raras, que é um conjunto de 17 elementos, 4 particularmente são os mais raros e os que têm sido usados na alta tecnologia. E determinados tipos de rochas são propícios para terem esses elementos que são mais procurados. E aí, dependendo do tipo de rocha, como que eles vão aparecer até na superfície, como está acontecendo no norte de Goiás, que são nas argilas, e aí sim eles são mais cobiçados e mais fáceis até de tirar. Aí vem todo um problema ambiental, né, como você falou, né, que entra na parte também da perícia, vem junto para tomar conta, né, a questão da soberania nacional, como aí vem uma outra questão geopolítica internacional. E certamente vocês estão cuidando disso, né? A Polícia Federal em geral, não aproveitarem, né? O contrabando, não aproveitar para usar próprios minerais para fazer contrabando de outras, vou dizer assim, outras commodities que não são tão bem adequadas para um país que se diz que cuida das suas terras, né? Ô, Márcia,
A perícia criminal federal é uma atividade técnico-científica e a produção da prova depende diretamente da solidez da ciência, né? O próprio tema aqui, o próprio slogan do podcast diz sobre isso. Eu queria que você falasse sobre a importância, como é que você vê o papel da universidade, da aproximação da universidade com a perícia. O que você acha sobre isso? O que você pode destacar sobre isso? Ótima pergunta. Eu sou uma entusiasta da perícia, porque eu conheço o trabalho da perícia de perto, né? E obviamente, eu sou uma cientista. E tenho consciência e tenho uma motivação para unir a perícia com a academia. Na minha gestão na reitoria, nós fizemos parceria, formalizamos parceria. E acho, aí já que a gente está pensando, né, temos que pensar grande. Então, acho que nós temos que avançar em formas não só da parceria, mas como do próprio desenvolvimento acadêmico da área de perícia. Então, eu acho que já passou da hora de nós termos, inclusive, cursos de graduação voltados para a área de perícia. Agora nós estamos nessa questão da inteligência artificial. Pós-graduação, né, também nós temos que ter, eu não sei como é que está na questão da escola de vocês, se vocês já avançaram para registrar como pós-graduação. Eu sei que vocês têm acesso a editais da CAPES e eu não sei como está a questão da pós-graduação. Então, eu acho que tem que ter, assim como existe na Escola de Defesa, né, na Escola Superior de Defesa, que já tem uma pós-graduação própria, a gente pensar em pós-graduação própria também, porque vocês têm gente muito qualificada internamente e a academia pode contribuir aqui e ali, né? Não, isso até tem... a gente tem visto uma evolução na Polícia Federal, e aí especificamente na perícia criminal, nessa questão de desenvolvimento científico, né? Eu lembro quando eu tomei posse em 1999, assim, havia um distanciamento muito grande da universidade, né? Então os peritos faziam o trabalho, mas assim, não havia não havia um estímulo e nem um incentivo para que a gente fizesse parcerias com a universidade. Era meio que de mão dupla isso. Nem a perícia buscava a universidade e muitas vezes a própria universidade também não enxergava e não tinha essa aproximação. Isso vem mudando com o tempo e hoje a gente está muito mais maduro nisso. Hoje a parceria é muito grande, a gente tem parceria aqui em Brasília com a UNB, com outras universidades. Paraná também tinha uma parceria importante. Existe uma parceria no Paraná também. Então, assim, a presença dos peritos nas universidades tem sido grande e sempre num sistema de troca de informações. Nós também recebemos alunos para fazer mestrado, doutorado nas nossas unidades, em parceria com a universidade, então, num modelo de coorientação, né? Isso tem gerado um desenvolvimento muito grande científico para nós, né? Não só de nos mantermos atualizados, porque ciência é isso, você tem que estar se atualizando, né? Atento às novidades. Então, hoje, essa parceria tem sido muito importante. A PCF, já pensando nisso, ela tem a sua fundação e dentro da fundação existe uma escola de perícias e a DITEC, até uma novidade, ela é super recente isso, saiu a portaria do Ministério da Justiça considerando a nossa unidade, a Diretoria Técnico-Científica, como uma instituição de fomento à pesquisa, o que vai facilitar muito para convênio, aquisição de equipamentos. Então, isso é super recente, foi uma conquista agora que se teve, né? Então, o Ministério da Justiça reconheceu, né, via o processo interno por portaria, então essa classificação aí da diretoria como uma unidade de fomento à ciência, pesquisa. Então, acho que isso vai fortalecer mais ainda essa relação com a universidade e é um projeto de ganha-ganha. Acho que a universidade ganha muito, né? E nós também ganhamos muito, né? Acho que é muito bom para o desenvolvimento científico e para a aplicação, especificamente nesse caso, à segurança pública, né? Excelente. Eu estava me lembrando também, eu mesma participei há alguns anos do projeto DNA do Diamante, que tem resultados excelentes. E agora, a UNB também, eu sei que Paraná e outras, São Paulo, a USP, eu participei de um seminário há pouco tempo sobre o projeto Ouro Alvo,
né, que é um outro projeto importante de rastreabilidade do ouro e, com isso, de contrabando de drogas, né, também. Eu acho que isso é importante. Agora, é claro, e muito feliz por essa novidade que você traz aqui, mas tudo isso também, né, Camargo, tem a ver com o incentivo à carreira. Porque, primeiro, tem que ter gente suficiente na perícia para fazer o trabalho de rotina que tem prazo e, ao mesmo tempo, atrelar isso a um trabalho acadêmico. E tem que ter incentivo para quem faz mestrado, doutorado e assim por diante, porque isso vai fazer com que mais peritos queiram se aperfeiçoar. Os né? recursos humanos é fundamental. Eu até peguei aqui, professor, a portaria 1182 do Ministério da Justiça, de julho de 2026. Ela considera a diretoria... Fresquinha. É fresquinha. Ela considera a diretoria técnico-científica da Polícia Federal como instituição científica, tecnológica e de inovação, nos termos da Lei 10.973 de 2004. Então, isso aí para nós é uma ICT. Então, para a gente é muito importante, né? Até para facilitar os convênios e as parcerias, né? E isso facilita para a gente, porque hoje, por exemplo, a gente tem vários projetos interessantes, você citou um deles aqui, que é o Ouro Alvo, né? Que a gente já vinha acompanhando essa questão do ouro, né? Com a questão do aumento do valor do ouro, né, a gente já identificou que aquilo poderia ser um caminho, por exemplo, para dizer, não só para os crimes ambientais, porque haveria um estímulo maior ao garimpo ilegal, né, no sentido de que como o mineral agora está mais valioso, então talvez lavras que em outros tempos não fossem tão produtivas passariam a ser, então isso abriria espaço para garimpos ilegais. E, então, você teria um crime ambiental derivado disso e também teríamos a questão do próprio desvio de recursos, né? Quer dizer, lavagem de dinheiro, né? Então, a gente até vê o Congresso hoje, né? Tem vários projetos que estão tramitando no Congresso, alguns até de origem do Poder Executivo, para tentar a rastreabilidade do ouro. E a gente percebe que assim, existe uma ideia de rastreabilidade documental, né, de guias de transporte, de notas fiscais, né, já que havia até então aquela presunção de boa-fé, que o Supremo acabou derrubando, mas existia a ideia da boa-fé, não, esse ouro é de tal lavra, então está tudo certo. Então há um trabalho do legislativo que a gente percebe para acabar com a presunção de boa-fé, criar uma rastreabilidade, que é uma rastreabilidade documental, mas a gente ainda sente um pouco de falta de uma rastreabilidade mais científica, Claro. né? Que aí já entraria nessa parte de isótopos, enfim, para a gente tentar ter um outro caminho de rastreabilidade que também auxilie na questão documental, porque documento também pode ter fraude, pode ter um monte de coisa, né? E já a rastreabilidade científica, ela dá uma robustez maior, né? Acho que são caminhos que vão se abrindo e acho que o projeto Ouro Alvo é um ativo que a gente tem para não só fortalecer a legislação, dar subsídios para fortalecer a legislação, mas para combater os ilícitos, enfim, acho que a parceria com as universidades vai ser fundamental para que o projeto avance e para que a gente também tenha recursos humanos. Isso, né? formar pessoas. Formar né? pessoas, não só pesquisadores, mas também peritos. Né? A gente, por exemplo, hoje tem aí 200 peritos para serem chamados, né? Que a gente está numa briga desenfreada para ver se a gente consegue chamar mais 200 peritos. E tem geólogos também nesse hall de peritos, além de outras áreas também importantes. Então, a gente está nessa luta, mas a gente sabe que às vezes falar de ciência é complicado, né? Às vezes tem aquela coisa de todo mundo defender a ciência, mas na hora da política pública falta gente para realmente defender essa área científica e fazer política pública com ciência de forma efetiva, né? A gente ainda tem essa carência, né? É excelente. Primeiro porque tem gente que não acredita na ciência, né? A gente viu o que aconteceu na pandemia. E eu ia perguntar exatamente isso aí, sobre isso. Então, a primeira coisa, né? E aí parabéns a vocês que conseguiram convencer pelo menos uma parte do Congresso da importância da ciência. E só a rastreabilidade, eu tenho acompanhado essa discussão da rastreabilidade dos projetos no Congresso, só a rastreabilidade documental, que queriam dar o poder, ou deram para a Casa da Moeda, né? É um projeto que ainda está tramitando, ele aprovou na Câmara, mas está indo para o Senado agora para ser discutido lá. O problema é que aprovou na Câmara com essa questão, sim, né? Sim.
E a gente precisa, aí sim, vai ter que mudar no Senado, porque não adianta só a rastreabilidade documental, e precisa da rastreabilidade, como você falou, analítica, não só a questão do ouro, mas também em outros ativos, que eu vou chamar de ativos. Então, aí é mais um motivo da gente fortalecer a ciência, né, e fortalecer o entendimento do Congresso Nacional sobre a importância da ciência, né, porque senão a gente não consegue avançar. Exato. Porque a gente tem aquele que a gente chama de esquentar, né? A mesma questão do diamante, né? Você pega um diamante lindo de Roosevelt, né? Que são maravilhosos, e coloca em uma outra região, que eu não vou falar o nome para não achar que eu estou chamando o diamante de feio. E coloca numa região que o diamante não é aquele tipo. A gente se deparou né? muito com isso já, em crimes, em extrações ilegais, né? Exatamente. Ô, Márcia, a gente, puxando o gancho do que a gente está falando sobre a valorização da ciência, né? A gente viu nos últimos anos uma valorização maior da ciência, mas ao mesmo tempo um fenômeno que nós vemos também de desvalorização dela. É um meio a meio. Eu acho que cresceu essa valorização, mas ao mesmo tempo nós vimos um trabalho até de descredibilização da própria ciência. Como é que você avalia esse fenômeno vivendo ali e respirando a ciência? Esse é um movimento mundial Mundial. de ataque às universidades. Ataque à universidade pública, infelizmente, sempre teve. Né? Dizendo que ali só tem baderna. Né? Aí depois virou balbúrdia. Quando eu fui reitora, foi balbúrdia. E a pandemia foi a face mais grave disso, que aí resultou em muitas mortes. A gente poderia ter tido muito menos mortes se tivesse tido um respeito aos cientistas, né? O que houve foi uma tentativa de desvalorizar a ciência. Eu acho que é um papel das universidades, um papel de todos aqueles que acreditam na ciência, vocês também, de mostrar para a sociedade que, olha, sem ciência e sem educação, nenhum país se desenvolve. Aí a gente vê a Coreia, a China, países que acreditam na educação, na ciência para se desenvolver. Eu sou uma otimista, né? Vejo que o Brasil melhorou muito. Se você for olhar em 100 anos, eu sou geólogo, eu lido com o tempo, né? Eu lido com rochas de bilhões de anos. Então, se for avaliar 100 anos, a gente avançou muito, né? E com a expansão das universidades, institutos federais, a gente interiorizou a educação. E isso tem mudado um pouco a cabeça de uma parte da juventude. Mas nós estamos... Aí vem a questão da inteligência artificial, das fake news, muitas mentiras sobre a universidade, e pessoas que estudaram, hein? E acho que isso é o pior. Né? Esse é o pior. Então, isso, de fato, não contribui para o desenvolvimento saudável e sustentável do país. Né? E, professora, você falou, pegando o gancho aqui da reitoria, né? A gente já comentou aqui que você no seu currículo, e a gente falou aqui também do período que você foi reitora da UNB, né? E aproveitando esse gancho aí, a gente queria também saber um pouco disso aí, como é que foi esse desafio de ser reitora, né? Dois mandatos, né? A primeira mulher a ser reitora da UNB. Como é que foi esse período aí na reitoria, né? Como é que foi a experiência e, obviamente, os resultados, né, que você obteve aí nesse período, né, em que você esteve à frente da UNB? Eu era a primeira mulher reitora. Então, a primeira mulher reitora, você tem que ter um legado para as mulheres. Então, eu fiz uma série de ações para as mulheres, deixei uma creche pública na universidade, criei auxílio creche, fiz fraudário, salas de amamentação, uma política contra assédio na universidade, criamos uma secretaria de direitos humanos e várias ações relacionadas às mulheres e aos direitos humanos. A minha equipe sempre foi maioria de mulheres, ou no máximo igualamos. Eu dizia que os homens eram cota na minha equipe. E trabalhamos muito também na área de sustentabilidade ambiental. A UNB hoje tem 19, que a gente chama estações de geração de energia. O campus do Gama é autossustentável em energia, ele gera toda a energia que ele usa.
E melhoramos nos rankings nacionais e internacionais. Agora acabou de ter a avaliação da pós-graduação, do período, que é quadriênio, né? Uhum. Do quadriênio 2021, 2024, eu acho que é isso, 2021, 2024, que é até o último ano da minha gestão. E a UNB avançou muito nos programas de pós-graduação, tanto no nível nacional quanto no nível internacional. Ou seja, quanto mais redução de orçamento tinha, mais ataques, mais a gente olhava para dentro, concluímos muitas obras que estavam inacabadas. Aí eu usei muito os parlamentares do DF, então emendas de bancada, eu corri para o Congresso, né? E conseguimos, então, melhorar bolsas, valores das bolsas dos estudantes. Claro que tivemos que fazer escolhas, e nem sempre as pessoas gostam, né? Então, a nossa escolha foi por atender quem mais precisa. E deixei descontente, Claro. né? Alguns. Não consegue abranger todos Todo os mundo. Não. os segmentos No ali, final, eu acho que o balanço é positivo. O balanço é positivo e quando eu ando na rua, eu vejo esse reconhecimento por parte das pessoas. É assim, a gente que, lógico que, trazendo aqui para o aspecto da associação também, né? A gente passa por isso, guardadas as devidas proporções, evidentemente, mas assim, a gente tem que trabalhar por um coletivo, né? E não adianta a gente focar em interesses individuais. Se a gente for realmente atrás de interesses individuais dessa pessoa, daquela outra pessoa, a gente não consegue fazer um trabalho que deixe um legado sustentável para as gerações futuras, Com né? certeza. Então a gente tem que ter, infelizmente a gente tem que fazer escolhas, né? Eu brinco com os nossos associados que eu falo para eles, se a caneta fosse minha em todos os sentidos, né? De legislação, de tudo, lógico que a gente buscaria o melhor para todo mundo. Mas a gente tem que trabalhar dentro da viabilidade que as coisas nos permitem, pensando num coletivo, em algo que vai ser bom para um coletivo, vai ser bom para um desenvolvimento maior do conjunto, né? Esse é o objetivo. Mas nem sempre é fácil a gente ter que fazer as escolhas para chegar lá, né? O recurso é finito, não é infinito. Exatamente. Né? Se tivesse recurso para fazer tudo que a gente quer, atendia todo mundo, né? Agora, o importante, isso foi uma coisa que eu consegui também, a gente ampliou muito a democracia interna na universidade. Então, tivemos que fazer escolhas difíceis? Tivemos, mas fizemos com audiências públicas, apresentando para a comunidade. Criei várias câmaras e conselhos, câmaras e comissões permanentes, que espero que estejam funcionando como a gente previu, porque eu sempre pensei que, ainda mais com a história da Universidade de Brasília, que sempre tem uma gestão mais autoritária, outra mais democrática. Então, eu preparei a universidade para momentos difíceis. E isso fez com que a gente aprovasse vários normativos sempre nos conselhos superiores. Então, deixei a universidade preparada para momentos mais difíceis. Né? Foi maravilhoso, com uma dificuldade enorme, uma resistência enorme dentro da universidade, porque achavam que a gente não devia ir para fora do centro de Brasília. Infelizmente, a gente tem isso. Sim. E a gente teve isso tanto das pessoas, que eu vou dizer, mais conservadoras, como daquelas que se diziam de super-esquerda. E é impressionante, porque usando argumentos diferentes, na verdade, eles queriam a mesma coisa. Né? Eu estava até ouvindo um podcast agora, que até sobre por que o Brasil não está ganhando mais as Copas, né? E aí fala, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, infelizmente, acontecia isso. E depois, já na reitoria, e foi maravilhoso, passamos pelas resistências. Hoje, Ceilândia tem graduação, mestrado e doutorado na área de saúde, excelente. Doutorado e mestrado com nível internacional, inclusive. Gama está fazendo um trabalho incrível nas áreas de engenharias. Eu fui lá recentemente, impressionante os laboratórios. E Planaltina numa área de sustentabilidade ambiental e gestão também, porque eles têm curso de gestão ambiental, gestão do agronegócio. Também fazendo um trabalho incrível. E Planaltina ainda tem uma coisa interessante que nessa época a gente conseguiu formalizar, que é o curso de educação do campo. Não sei se vocês conhecem, é um curso que chama de alternância.
eles ficam uma parte, são quilombolas e outros que são do campo, então uma parte do ano lá, e a outra parte tem aula aqui no Distrito Federal. Então também faz uma diferença incrível na vida dessas pessoas. E já na reitoria, aí eu criei algo que eu acho maravilhoso, que foi o vestibular 60+. Ah, sim. Esse Onde é um sucesso eu ando, aí, né? as pessoas falam... Sucesso. Esses dias eu tive numa festa junina e um dos alunos do 60+ falou, olha, a senhora tirou muitas pessoas do consultório médico. Então, lindo, né? E aí também conseguimos ampliar aí cotas, né? Cotas na pós-graduação e outros tipos de cotas, inclusive para pessoas trans. Uhum. Então, isso é acesso, né? E inclusão. A democratização. E democratização mesmo. do que você está falando. E quando a gente fez a expansão, em 2008, a gente fez uma expansão aqui no plano piloto, mas no noturno. Então, a gente abriu também para as pessoas trabalhadoras, né? Aí, falando em futuro, a gente precisa ainda, no caso de Gama e Ceilândia, criar cursos noturnos. A gente não tinha estrutura e já tem. E tem uma demanda você dá mais da sociedade. Viabiliza mais o acesso, claro, né, para quem, evidentemente, tem claro. que se manter na atividade durante o dia, né, trabalhando. E, assim, para nós é muito importante também ter essas experiências, né, de valorização científica, porque aí, trazendo de novo um pouquinho aqui para a nossa área da segurança pública, o que às vezes a gente percebe da ciência, né? As pessoas gostam da ciência, é importante, né? A gente tem visto algumas resistências que não se tinha no passado, né? Hoje a gente já vê algumas discussões assim que a gente até se assusta, né? É como se a ciência estivesse no mesmo nível da opinião, né? Desculpa te interromper. Pode falar. Na minha área, para a gente o cúmulo disso é dizer que a Terra é plana. Pois é. Eu costumo dizer que se a Terra for plana, acaba com a geologia, acaba com uma ciência inteira. Não faz sentido algum, ter né? geologia. Não tem mais, porque o princípio da geologia é justamente a Terra, com núcleo, manto... E a gente tem visto isso muito nessa questão de, não, mas é a minha opinião, enfim, e os fatos científicos vão sendo meio que deixados de lado, né? E na segurança pública, de certa maneira, não estou dizendo que a gente chegue nesse nível de discussão, não é isso, mas a gente até vê um olhar e um certo, vamos dizer assim, respeito à questão científica, mas a gente vê que ela ainda não é, especificamente aqui falando de segurança pública, muitas vezes usada para políticas públicas. Ela ainda é vista como algo assim meio exótico, né? Num universo de segurança pública, que é um universo que é muito jurídico, até da sociologia. Então, né? Então assim, essas áreas mais do direito, da sociologia, que são áreas essenciais, obviamente, para a segurança pública, mas a gente vê que ainda fica uma retórica muito focada nesse segmento, né? Que, como eu falo, é super importante também. É evidente que sem eles a gente não faria segurança pública. Existem problemas sociais, problemas estruturais, problemas jurídicos, né? Então a gente tem que se debater sobre esses assuntos, né? Agora, a parte científica, às vezes a gente vê que fica meio... né? A gente sente isso, né? Na hora de tomar decisões, muitas vezes não se consultam cientistas, não se consultam pessoas da área, não se leva em conta preceitos científicos. Acaba que muitas vezes se usa a ciência mais como uma informação acessória, né? Para que as decisões sejam tomadas posteriormente. Então, assim, essa é uma luta que a gente tem enquanto perícia criminal também, para que a gente leve a ciência para a formação de políticas públicas, para políticas baseadas em evidências, com fatos científicos, estudos científicos sobre segurança pública, sobre resolução de crimes, sobre o emprego da ciência para essa resolução e melhoria da população, da vida da população e trazer mais segurança para as pessoas. A gente vê que ainda é algo que tem um espaço para evoluir. A gente precisa justamente disso, de uma discussão maior sobre ciência, de uma valorização maior, de uma defesa, sobretudo, maior da ciência, né? Não só da valorização, mas também da defesa desses princípios científicos, né? Excelente. Eu estou achando ótimo essa conversa, porque, na verdade, a gente está discutindo de uma forma simples políticas públicas muito profundas.
E aí, quando você fala, e também eu conheço o trabalho e as demandas de vocês, né? Tem uma semelhança com a própria educação, com a própria universidade, que é a necessidade da autonomia. Então, assim como a universidade precisa de autonomia, acabei de fazer um trabalho sobre autonomia universitária, junto ao Ministério da Educação, a perícia precisa de autonomia. Então, eu acho que não é só justo, é importante para o país. Porque quanto mais vocês tiverem autonomia, mais vocês tiverem condições de fazer um trabalho baseado na ciência, aí entra junto com as universidades, tem que haver também mecanismo para que esse trabalho seja respeitado na área de segurança, né? Porque só uma área de segurança do modo antigo, ela não, hoje em dia não consegue mais alcançar bons resultados, né? E a gente tem que ter uma visão, por exemplo, quando se fala em autonomia, muita gente torce o nariz, porque parece que a autonomia virou uma palavra feia. É igual para as universidades, só que a nossa está na Constituição e as pessoas esquecem disso. E a autonomia, ela é, por exemplo, quando você traz para a área de segurança pública, na questão pericial, o que a autonomia te traz? A autonomia é uma segurança para o cidadão. É uma segurança que você vai ter dentro de uma persecução penal, profissionais trabalhando dentro de uma visão científica, trazendo fatos científicos, sem nenhum tolimento. Claro, ele vai seguir protocolos científicos, isso ele não pode fugir dos protocolos científicos, mas a autonomia ela é muito importante porque você garante um trabalho independente, que não é que ele vai ser melhor que os outros ou é a única forma de se decidir vai ser sobre esse trabalho independente, mas ele vai trazer elementos para um processo para que o processo seja transparente, para que o processo seja claro. E aí você, em cima desses fatos, você vai ter condição de debater melhor o processo. A defesa vai ter condição de debater melhor o processo, porque os fatos vão estar ali. A acusação vai ter condição de trabalhar melhor o processo, porque os fatos estão ali. Então, a autonomia não é no sentido de ter alguém mais importante que outro, ou ter alguém com uma prerrogativa melhor que outro. A autonomia ela é importante para que os elementos tenham a possibilidade de serem apresentados, no caso da perícia criminal, a um processo. Né? Então, a autonomia da universidade é importante porque não tem pesquisa ruim ou pesquisa boa ou pesquisa ruim. A pesquisa ela é necessária até para que, eventualmente, nos erros cometidos, a gente saiba, esse caminho aqui não é viável, porque já se tentou e não deu certo. Então, se você começa a tolher, não pode ir por esse lado, claro, as questões éticas, enfim, óbvio que existem limites, né? Mas é importante, acho que criou-se uma visão de que a autonomia é sinônimo de desrespeito, de bagunça, de não me submeter a regra nenhuma, né? Não vou me submeter a regra nenhuma, não, você se submete às regras, mas você tem a liberdade de trazer elementos para dentro de uma discussão sem que ninguém tire esses elementos antes que eles sejam trabalhados. Né? Então, para a perícia, por exemplo, é muito importante porque é isso que traz a cientificidade para o processo penal e a luz dos fatos para que aí sim, né, que se decida em cima dos elementos que estão ali. E aí, evidentemente, o processo segue o seu curso. Né? Então, claro. E a autonomia, no caso, estou fazendo o paralelo das universidades com... e você fez da ciência, né, com a perícia, porque a autonomia ela pressupõe também financiamento pessoal e condições de trabalho. Porque se chega algum gestor, né, no caso das universidades, um presidente da República, que não gosta da ciência, não gosta da universidade, a forma de asfixiar é reduzindo o orçamento. Ela protege, né? Então, a autonomia protege. E a mesma coisa na perícia, né? Na solução de casos. A forma de reduzir o poder de investigação é reduzir a atuação da perícia. Se você quer uma investigação correta, né, com elementos probatórios adequados, você tem que fortalecer a perícia e dar autonomia. Ela soma, né? Ela não tira o espaço de ninguém, mas ela soma ao processo para que você tenha todos os elementos ali para tomar a decisão, né? Enfim, para que, por exemplo, o Poder Judiciário tome uma decisão baseada em todos os fatos que de fato estão ali, para que a defesa possa se defender, para que a acusação possa fazer a acusação em cima dos fatos. Então, uma investigação mais robusta. Uma investigação mais robusta, né? Enfim, um caminhar mais transparente do processo, né?
E por falar em financiamento, já puxando o gancho, né? A gente vive aqui no Brasil um momento sobre essa disputa de financiamento e a valorização da ciência. Eu queria que você falasse para a gente, na sua leitura, né? O que está em jogo quando a gente fala em defender a pesquisa nacional? O que está em jogo é o próprio desenvolvimento do país e redução de desigualdades sociais, né? A gente vê, por exemplo, eu acabei de falar do financiamento das universidades. As universidades, elas ficam à mercê do governo de plantão. Quando Darcy Ribeiro pensou a UNB, o nosso estatuto, eu digo que é uma aula de autonomia universitária. Ele deu para a universidade bens, patrimônio, terrenos, para a UNB não depender de governos. E se a gente tem uma questão dessa, quer dizer, uma possibilidade de ter financiamento, de ter condições de funcionamento, você vai ter mais condições de atender o país. É igual a gente está falando da perícia, né? Então, a ciência, ela precisa de financiamento adequado, de condições para atender a demanda da sociedade. A gente está vendo aí agora essa questão da alta tecnologia, da inteligência artificial, e aí vou voltar na questão das terras raras. E tem a ver com ferro, com ouro e com outros elementos, né? O Brasil, aí eu vou falar do nióbio. O Brasil, ele é o maior produtor de nióbio e ele exporta já de maneira não bruta, já processada, que é o nosso nióbio aqui de Araxá. 90% do nióbio mundial vem do Brasil. Se a gente tivesse feito isso com o ferro e agora tivesse se preparado academicamente, cientificamente, em escala para fazer isso com as terras raras, a gente não estaria nessa corrida agora contra o tempo. Né? A nossa mineração aqui pode ter exploração de empresas estrangeiras, isso está na nossa Constituição. E no caso das terras raras, a gente está vendo que isso pode fazer com que o Brasil fique muito dependente dos outros países, como a China domina tudo agora, né? Ela domina desde a exploração até o processamento. Então, a gente não tem condições, no curto prazo, e talvez nem médio, de fazer a transformação aqui no Brasil rapidamente, dos minérios. Por quê? Porque a gente não investiu adequadamente na ciência. Então, a importância do investimento na ciência é a garantia da nossa sobrevivência, tanto em questões ambientais como questões das nossas riquezas, né? E do conhecimento. Eu queria que você falasse, deixasse uma mensagem, né? Como abrir mais espaço para as mulheres na ciência e na tecnologia. Só antes de acabar, quando eu estava na reitoria, teve uma criança que me contaram que falou: eu quero fazer geologia porque eu quero ser reitor. Então, eu acho que na ciência, como você falou na tecnologia, a gente vai para as áreas tecnológicas, né? Que é a minha área da geologia também. Nós, infelizmente, temos uma cultura de que a mulher não vai para as áreas de tecnologia. Então, nós temos uma deficiência muito grande de mulheres nas áreas que a gente chama de hard science, né? Nas áreas duras, ou a STEM, e uma maior presença de mulheres nas áreas de saúde, nas áreas de humanidades. Então, o que a gente precisa, primeiro, e também temos uma baixa quantidade, uma quantidade menor de mulheres nas áreas mais elevadas das áreas de ciências, por exemplo, pesquisadoras do CNPq. À medida que vai aumentando o nível da pesquisadora, a gente tem menos mulheres. Por quê? Porque ainda é uma sociedade, infelizmente, machista, né? Ainda é uma sociedade que diz para muitas mulheres, né, principalmente no interior, mas aqui também, você tem que cuidar da sua família, acaba tendo muitas meninas que viram mães muito cedo, então a gente precisa ter um estímulo para as meninas irem para as áreas de exatas. Na UNB nós temos alguns projetos com a que a gente chama de extensão, por exemplo, tem um que a gente, meninas.comp, que elas vão para as regiões administrativas mais afastadas, dar aula e mostrar como é importante participar da ciência, e elas depois vão fazer computação na UNB. Porque hoje nós temos 30% só de mulheres nessas áreas tecnológicas. Então, a gente precisa de estímulos, talvez a gente precise de cotas mesmo para mulheres, e algumas universidades já têm,
para mulheres em cursos de ciências, né? E uma política nacional, como a China fez há alguns anos, né? Não, e assim, medidas objetivas também, até certo ponto simples, né? Simples com todas as aspas, né? Porque eram simples, mas ninguém tomava, né? Isso. Depois que alguém toma, nossa, mas isso era simples, Podia né? ter feito. Mas assim, a própria questão de como você fez na UNB, Márcio, do berçário, da creche, da sala de amamentação, porque a gente vê muita dificuldade das pesquisadoras também, porque às vezes ela tem um filho ou engravida durante o processo de pesquisa, há toda uma dificuldade para que ela continue, né? Coisa que, obviamente, para os homens não teria, né? Mas a mulher tem, ela tem a questão da gravidez, quer dizer, isso impõe algumas perspectivas que precisam ser observadas, né? Eu lembro que a Polícia Federal, nesse ponto, ela evoluiu bastante, mas eu lembro que no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente já viu várias mulheres policiais indo grávidas para a operação, porque aquela visão assim, uma gravidez não é doença, né? E você tinha mulheres grávidas indo para uma operação policial. Isso também afasta as mulheres da área policial, né? Porque passa aquela visão de que não, não é uma atividade para mulheres. Mas a atividade policial também é uma atividade para mulher, né? Só que você passa uma visão de que não vai ser, porque existia um sentimento que felizmente tem se diminuído, né? Pelo menos na instituição Polícia Federal, mas tinha esse sentimento de que não interessa, né? A mulher aqui vai para a operação igual, né? E cansei de ver mulheres grávidas indo para uma operação, quer dizer, isso é um problema. Não é só o fato dela ter ido para a operação e não ter acontecido nada, né? Não é essa a questão é toda a descarga hormonal que você tem, né? Possibilidade de prematuridade de parto, né? Quer dizer, então são medidas que são relativamente simples, né? De você ter uma creche, de ter um berçário, de ter uma sala de amamentação, né? de ter uma licença maternidade respeitada, um pouco mais adequada, né? E que às vezes a gente vê no serviço público já ocorrendo e que, obviamente, a gente espera que isso também possa entrar no ambiente privado, né? Tem que avançar. Se nós temos mais da metade da população brasileira formada por mulheres, a gente tem que ver refletir isso em todos os espaços, né? Uhum. E você falou bem, então a gente tem que perguntar às vezes para as mulheres, olha, você prefere ir para a operação, você prefere ficar como? Uhum. Qual que é a sua atuação? Até para as mulheres também não se sentirem inferiorizadas. Sim. Não é fácil. É o direito de escolha, né? A direito de escolha, e é uma questão cultural. E aí também as piadinhas dos colegas. Na minha época tinha muita questão das piadinhas. Eu cansei de ter que sair do laboratório para buscar filho que está passando mal na escola. E aí tem as piadinhas. Sim. Então, isso é uma questão de mudança cultural também. E hoje as mulheres estão mais conscientes dos seus direitos, né? E para finalizar agora, Márcia, olhando para frente, para o futuro, né? Eu queria que você falasse que papel a ciência e a universidade têm nessa fronteira entre conhecimento, tecnologia e justiça. Olha, isso aí dá uma tese. Bom, fundamental. Eu acho que, de novo, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente falou durante o programa que muitas universidades são desrespeitadas pela própria sociedade. As universidades públicas, por exemplo, né? Eu vou falar das universidades públicas federais. Em todas as avaliações nacionais e internacionais, são as universidades públicas que estão na frente. Então, a gente precisa também valorizar mais e dar mais condições, aí é também questão de consciência, para as próprias privadas, porque elas poderiam estar bem também, né? Mas as universidades são fundamentais para a gente ter uma ciência de qualidade. E mais de 90% da ciência brasileira é feita nas universidades públicas, tirando as estaduais paulistas, né, que são um caso de sucesso incrível, porque tem financiamento permanente, que é o que a gente quer para a universidade. Um arcabouço legal ali, um arcabouço legal, né? E que é um decreto, hein? Olha aí. É um decreto de 89, que depois eles mantiveram nas leis de orçamento anual. Então, a gente precisa fortalecer a educação básica, né? E aí eu vou voltar lá, né? Falando da educação básica, educação em tempo integral,
fortalecer a formação de professores, valorizar os professores, porque hoje em dia ninguém quer ser professor mais. Por quê? Porque não ganha bem, não é valorizado, as escolas em péssima condição. Então, o novo Plano Nacional de Educação, ele dá um norte importante sobre isso, ou um sul, dependendo de como as pessoas querem falar, e incentivar as meninas, as crianças a fazerem curso técnico ou curso superior e ingressarem no mercado de trabalho mais bem preparados, né? E todos os órgãos respeitarem a ciência. E só assim a gente vai ter um país desenvolvido, justo e sustentável. E aí eu volto, né? Vocês, que não existe perícia sem ciência. Não tem como. Quem não acredita em ciência não tem como ser perito. Porque todo o fundamento ali é científico. É o nosso lema, é justiça pela ciência, né? Claro. Se tirar a ciência, não tem muito, né? Perde um pilar importante, né? E aí você falou na justiça, né? Exatamente isso. Não tem como ter justiça, hoje muito bem fundamentada, sem ciência, né? E sem perícia. Agora eu vou falar da perícia. É isso, Márcia. Acho que a gente podia ficar aqui várias horas, mas muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. E até uma próxima também, né, presidente? É isso aí. Agradecer a Márcia aí pela participação, pela presença, né? Tem muito conteúdo aqui para trazer para a gente aprender também, né? Então, foi ótimo. Isso aí. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço, foi ótimo para mim também. Aprendi muito também. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. A quem nos acompanha, siga a PCF. Siga o nosso podcast para acompanhar os próximos episódios e até a próxima. Tchau, tchau.